no meu coração. E eu espero que Ele fale com vocês também. Amém? Amém. Isaac, por favor, abra João capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos. Como todos sabem, nós estamos falando sobre batismo. E nada melhor que falar sobre o meu batismo, né? Sobre como foi para mim. Talvez o que eu diga aqui muitos não sabem, mas eu espero que o meu testemunho mude algo em você. Mude algo naqueles que você convive diariamente. Porque o nosso testemunho é a Bíblia que talvez o mundo não vai ler. Mas nós temos essa tarefa, nós temos esse dever de que a nossa vida seja um testemunho vivo. Muitas vezes nós falhamos, irmãos. E eu sei bem como é isso. Mas o Senhor está sempre nos dando novas chances. Então, se em algum momento algum de nós aqui se perdeu no meio do caminho, hoje é o dia que o Senhor vai nos trazer de volta, em nome de Jesus. Então, João 9, a minha Bíblia diz assim, no título: Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os teus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Jesus era totalmente sem protocolo. Totalmente. E ele lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntou: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. O versículo 13 diz assim: Levaram o homem aos fariseus. Era sábado, o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara... Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram no que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho e que ele nasceu cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus,
pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Eu era cega e agora vejo. Você pode dizer isso também? Eu era cega e agora eu vejo o Senhor. No início do capítulo 9, a Bíblia vai nos dizer que Jesus viu o cego. Mas nós temos situações também que pessoas gritavam pelo Senhor, tocavam na orla do seu manto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos clamavam pelo Senhor, mas a Bíblia vai dizer que Jesus viu este cego. Algo nesse cego chamou a atenção de Jesus, e ele olhou para ele. E eu fiquei me perguntando: o que será que chamou a atenção de Jesus para que ele olhasse para esse cego? Porque não foram os discípulos que perguntaram primeiro por que ele estava cego ou por que ele havia nascido cego. Não. A Bíblia diz que primeiro Jesus viu aquele homem. Assim como Jesus viu a cada um de nós. Cada um de nós teve um encontro com ele. E aí os discípulos naquele momento estavam buscando ali a causa daquele homem ser cego. Por quê? E aí Jesus deixou muito claro para aqueles homens de que não importava o porquê, mas sim para quê. E a Bíblia vai nos dizer que foi para a glória de Deus, para que o reino de Deus fosse manifesto. Os discípulos estavam ali acostumados a associar o sofrimento, a tristeza, a doença ao pecado. Mas muitas vezes todas essas coisas não estão associadas ao pecado, mas sim para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o reino dele seja manifesto, para que eu e você cheguemos em alguém e diga assim: olha, eu não sei muito bem quem é esse Jesus, eu comecei a minha caminhada agora. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, eu não sei muito bem das Escrituras talvez, mas olha, você pode olhar para a minha vida e ver o que o Senhor fez na minha vida. Aleluia! E esse foi o papel desse cego, desse homem que não era mais cego. E aí, o reino do Senhor foi manifesto ali, e nós vemos que Jesus, ele não tem uma ordem para fazer as coisas, ele não tem um jeito, ele está sempre fazendo algo diferente, né? Outra hora nós vimos o Senhor escrevendo no chão, né? Quando aquela mulher estava prestes a ser apedrejada. Outra hora nós vimos o Senhor mandando um homem se lavar por inteiro. Outra hora, que como nós lemos agora, barro com saliva nos olhos e ele ia se lavar. Mas nós sabemos, conhecendo o nosso Jesus, de que bastava uma palavra para que houvesse cura. Mas Jesus queria derrubar os altares naquela época. Todos os altares de ídolos e de crenças que não tinham a ver com aquilo que ele estava carregando. E ele precisava manifestar o reino de maneira física. Mas se o Senhor somente tocasse aquele homem, ele seria curado. Mas havia a necessidade de que houvesse aí um movimento, algo que aquele homem fizesse para que as pessoas olhassem e dissessem: uau, quem é esse? Que afronta a lei, né, dos judeus, que diz que não podemos trabalhar, não podemos fazer nada no sábado. Então Jesus queria derrubar os altares e as crenças e as mentiras daquela época. Assim como nós precisamos derrubar os nossos altares, as mentiras que foram colocadas sobre as nossas vidas durante anos, de que se estou pecando não posso me batizar. Aleluia. Se ainda estou mentindo não posso me batizar. E tudo isso, na verdade, são desculpas que nós damos a nós mesmos sobre a decisão que nós não queremos tomar, ou não estamos prontos, ou não queremos a responsabilidade. Aleluia. Mas o Senhor está nos chamando para tomar uma responsabilidade nessa manhã. Aleluia. Para que nós desejemos ter uma nova vida. Como diz Romanos 8, uma completa renovação das nossas mentes. E
vou te dizer, as coisas ficam mais difíceis, porque a nossa responsabilidade aumenta, mas conforme eu vou enfrentando, eu vou criando ali, buscando e ganhando as ferramentas que eu preciso para vencer diariamente as minhas guerras. Estando pronto para as próximas, estando pronto para ajudar o meu irmão, estando pronto para ajudar o meu familiar. Essas são as ferramentas que o Senhor deseja para nós. Então, quando nós decidimos ter um novo destino, é exatamente a arte que alguém fez para mim, eu acho que foi onde? Abre-se uma janela, uma porta, e os nossos olhos são abertos para viver uma nova vida, para viver algo novo, para traçar um novo destino. Só que dessa vez, com um cara que não vai te abandonar jamais. Aleluia, glória a Deus. E o que mais me chamou a atenção também nessa palavra é a forma que Jesus lidava, a individualidade que Jesus lidava com cada situação. Né? Como eu disse aqui, cada pessoa que ele curava, cada pessoa que ele encontrava, ele tratava de uma maneira diferente. Ou seja, ele conhece a sua dor, ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua dificuldade. E ele trata isso com individualidade. Porque você é um filho amado, é um filho escolhido. E talvez você está pensando hoje, não, mas eu não consigo vencer isso aqui. Mas quando ele levou sobre si as nossas pisaduras, nós somos curados, sarados, libertos pelo sangue dele. Aleluia. E aí nós vemos no decorrer do capítulo 9 que as pessoas falavam daquele homem sem se direcionar a ele. Então é como se eles estivessem ali cochichando. Não, mas aquele ali era aquele que mendigava. Olha, aquele ali era aquele homem que estava sentado pedindo esmolas, aquele cego. E as pessoas não direcionavam a ele. Ninguém chegava até ele e falava assim: ei, é você aquele homem? E talvez aquele homem ouvia falar dele, não se posicionava, não respondia. Mas a partir do momento que ele foi curado, ele foi impulsionado e ele insistia: sim, sou eu. Aquele homem não recebeu só a cura. Aquele homem teve uma mudança de mente, uma mudança de vida. Ele descobriu quem ele era. Ele descobriu ali uma nova identidade, que agora eu posso sim me colocar no lugar de filho, me colocar no lugar de honra. Agora eu vejo, ele me curou. E aí aquele homem é levado para um lugar que talvez ele nunca tinha entrado. Porque poucas pessoas podiam entrar ali no templo. E ali estava ele, pastor. Eu fico imaginando que, eu acredito que enquanto aquelas pessoas estavam ali perguntando para ele aquelas coisas, o que tinha acontecido, ele estava admirado com o templo, dizendo: uau, eu nunca estive aqui, mas aquele homem me curou, e agora eu tenho o privilégio de estar aqui. Só que aquele homem estava prestes a ser expulso dali. E aí, talvez seja uma situação que nós passamos, lutamos, remamos, nadamos, e parece que quando chega a nossa vez, algo acontece. Mas o Senhor está renovando a nossa fé e a nossa esperança. Porque aquele homem agora não precisava entrar no templo. Ele tinha Jesus. Jesus foi atrás dele quando ouviu falar que ele havia sido expulso daquele lugar. Imagina. Será que ele preferiu o templo ou Jesus? Eu não consigo falar de Jesus. Que tempo que nada. Vou andar com você agora. Porque imagina quantos sinais maravilhos aquele homem começou a ver a partir do momento que foi discípulo de Jesus. Aleluia. E aí, quando as pessoas perguntam para aquele cego, ele responde: um homem chamado Jesus que me curou. Só que a Bíblia não fala nenhuma palavra que aquele homem falou. Então eu acredito que ele não falou nada. Jesus só foi lá, curou ele, falou: vai lá, sei lá, e acabou, e é isso, vida segue. Só que aquele homem conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Mas ele sabia quem era Jesus de ouvir falar. Porque Jesus era um homem muito conhecido ali, né? As pessoas não sabiam bem quem ele era, mas o nome dele era conhecido. Então ele conhecia Jesus de ouvir falar. Mas assim como Jó declarou, aquele servo passou a conhecer Jesus não de ouvir falar, mas porque os olhos dele
viram o Senhor. E talvez alguns de nós aqui conhecem o Senhor de ouvir falar, mas não de ter uma intimidade com Ele. Mas Ele está nos convidando a ter essa intimidade com Ele. Seja através da oração, seja através da leitura da palavra, ou todas elas que são essenciais. Talvez você foi criado em uma denominação e tudo isso que aconteceu aqui hoje é meio confuso para você. Mas eu quero te dizer de que nada disso aqui vale a pena se Jesus não estiver conosco. Então talvez a sua vida inteira você creu em muitas coisas. Talvez em imagens, em pessoas, em propósitos. Mas nada disso vale a pena se o Senhor Jesus não estiver conosco. Aleluia. Nós cantamos uma canção, acho que sexta, que fala: eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que eu tenho agora. E eu vaguei o mundo lá fora. Eu sei o que tem lá. Eu sei exatamente como é passar uma noite se divertindo, mas no outro dia é como se nada tivesse acontecido. E eu sei que muitos de nós aqui sabemos o que é isso. Sabemos qual é o vazio que nos ronda quando nós não temos nada no que crer, em quem confiar, quando nós temos em quem não temos em quem nos apoiar, em quem orar, ou alguém para olhar, ou alguém que sabemos que está cuidando de nós. Não existe nada mais frustrante do que olhar à nossa volta e não poder se segurar em nada. E Jesus é essa pessoa. O Senhor é essa pessoa no qual nós podemos confiar. A palavra dele é digna de confiança. E talvez você está aqui ou está vindo aqui buscando algo. Mas, antes de buscar algo, eu queria encorajar você a buscar o Senhor. A buscar a presença dele, a saber quem ele é, a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E uma das formas de conhecê-lo e seguir em conhecê-lo é estando aqui conosco. Mas isso aqui é pouco diante da semana turbulenta e cansativa que nós temos. Nós precisamos ser discípulos dele. Discípulos dele são aqueles que o conhecem e expandem aquilo que conhecem. E esse é outro convite que o Senhor está fazendo para nós nessa manhã. Amém? E aí, nós vemos os pais daquele homem sendo chamados para entender o que tinha acontecido. E aí eu fico imaginando, aquelas pessoas mal olhavam para aquele cego, porque eles estavam em dúvida ainda se era realmente ele. Né? E eu passei alguns anos da minha vida assim. Eu não sabia quem eu era e acho que as pessoas também não sabiam, porque muitas vezes nós não somos vistos, mas o Senhor nos vê. Aleluia. A palavra vai nos dizer que ainda que nós estejamos no profundo mar ou no mais altos céus, ali Ele está. E talvez nós estamos buscando olhares e aprovações de muitas pessoas. Aquele homem foi praticamente abandonado pela sua família ali. Ele mendigava, mas a Bíblia não fala que os pais dele mendigavam. Mas aquela eram situações delicadas mesmo, né? As pessoas que tinham deficiência, elas eram largadas, as traças mesmo. E aí eu fico observando que talvez nós não somos deficientes físicos, mas muitas deficiências emocionais nós ainda carregamos. E ainda que nós sejamos abandonados por aqueles que nós amamos ou confiamos, o Senhor nunca abandona. Ele nunca nos deixa. A palavra vai nos dizer que Ele faz o órfão habitar em família. Às vezes você fala: não, mas eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe. Mas talvez você se sinta órfão. Mas Ele te faz habitar em família hoje. Não só a família ACM, mas a família dele. Então o sangue dele também corre em nós, porque Ele derramou o sangue dele por nós. Então talvez você está carregando uma culpa, ou um medo, ou um ressentimento, ou uma mágoa de algo que aconteceu até antes da sua conversão. Mas o Senhor, Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar um novo destino, Ele quer fazer milagres, mas antes de fazer o milagre, Ele quer que você seja o milagre. Eu sou o milagre, você é o milagre. Então só o fato de você estar aqui hoje já significa que você deu um passo para a sua nova vida. E insistir nisso e perseverar nisso vai fazer com que você tenha um novo destino.
E aí, lendo João 9, eu fiquei me lembrando muito da minha conversão. Então, em meados de 2012, eu conheci um rapaz. E esse rapaz dizia que era evangélico. E ele era filho de pastores. E eu era católica, apostólica, romana. Fazia leitura, missa. E eu quase fui professora de catequese. Só que quando eu comecei aquele relacionamento, era um relacionamento bem conturbado, assim. Começou muito bem, né? Mas com o tempo, aquilo foi ficando conturbado. E ele me ensinava muitas coisas, mesmo com todos aqueles bicos que ele tinha de maluquice, de ciúmes, de agressividade. Ele me ensinava muito porque ele me mostrava de que eu não precisava me ajoelhar diante de uma imagem, porque aquela imagem era apenas um Deus feito de alguma coisa, de madeira, de, enfim, cimento. Então aquela família me acolheu sem saber e começou a me apontar o destino. Só que eu não estava entendendo muito bem. Então, assim como este homem, eu me vi lá em 2014, quando começou a minha conversão. Por quê? Eu não estava entendendo, mas do nada, eu já estava crendo num Jesus que eu não conhecia direito. Então, eles apontavam para mim o destino toda vez que eu encontrava. Então, olha, eles olhavam para o crucifixo que tinha lá no meu carro e eles falavam, olha, Jesus não está mais aí, viu? Você sabe, né? E eu falava, que crachá. E aí eles iam me ensinando, olha, esse relacionamento de vocês não é muito bom, né? Vocês precisam casar, nananã. E eles ficavam insistindo naquilo e eu passei de que cara chato, de tipo, nossa, é verdade. Engraçado que, enquanto eu li aqui, né, eu até falei que Jesus era um cara totalmente sem protocolo, assim, ele não tinha um protocolo, ele seguia aquilo que o pai direcionava para ele. E ali naquela família do meu ex, eles tinham uma igreja no quintal e eles falavam assim, Amanda, você quer cantar? Aí eu, fazendo nada mesmo, quero. E aí eu ia lá e imprimia um louvor qualquer lá, que eu não conhecia muito bem, e eu ia lá na frente e cantava. Só que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Mas eles sabiam o que eles estavam fazendo. Porque ao invés de eles pensarem nos rituais, né, na religiosidade, enfim, eles acreditaram no meu chamado. Aleluia. Antes mesmo de eu saber o que era o chamado. Então todo culto eu estava lá. Meu papelzinho para cantar. Só que quando acabava o culto, aquilo apagava. Porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. E eu não dava muito ouvido àquilo que eles falavam para mim. Então era como se acabasse o culto, agora eu sou a outra mão. Começava o culto, dona, agora preciso me comportar aqui. Só que, conforme foi passando o tempo, foi me incomodando. E eu tenho certeza hoje que era o Espírito Santo de Deus. Porque, como eu disse aqui, quando Jesus entra, nada fica da mesma maneira. Então, ter um relacionamento no qual havia fornicação não fazia mais sentido para mim. Confrontar minha mãe, brigar com a minha mãe, me desentender com a minha mãe, desrespeitar a minha mãe por um cara que me tratava com aspereza, com ignorância, não fazia mais sentido para mim. Cantar no culto lá, e aí voltar para minha casa e ir para a missa, não fazia mais sentido para mim. E aí o que aconteceu? É como se Jesus tivesse falado assim para mim, agora eu vou entrar em céu. E aí o que aconteceu? Aquele noivado acabou. Aquele rapaz que eu achava que amava, terminou o noivado. Quando eu falo noivado, é noivado de verdade. Eu já sabia o meu vestido, eu já sabia onde eu ia casar, eu já tinha a lista de convidados, eu tinha tudo. Só que, em determinado momento, tinha uma mulher lá, uma mulher do coque,
E eu amava aquela mulher porque ela revelava várias coisas. Então eu era muito apegada a isso. Quem nunca, né? Eu era muito apegada a isso. E aí a gente estava para terminar, a gente estava brigando muito. E aí eu falei assim, vou lá pedir pra pastora Lawrence orar por mim. Lawrence, o nome dela. E aí ela falou assim, olha, e ela era cega. Olha, Amanda, eu vou orar por você. Mas o que Deus fala pra mim, eu vou falar. Tá bom. Eu tô noiva. Qual o pior que pode acontecer? Adiar o casamento, né? E aí ela falou assim pra mim, inocente. E ela falou assim pra mim, então tá bom, eu vou orar aqui por você. E aí depois você vem aqui que eu te falo. Eu falei, tá bom, né? Vai orar mais, né? Vai ser mais top. E aí quando eu voltei, ela falou assim, olha Amanda, eu vejo você de véu e de grinalda. Eu sabia, mas não é com ele que você vai casar, não. Essa mulher tá louca. Essa mulher tá louca. Não é possível. E aí eu chorei. Eu falei, não é possível. Nunca mais eu tô com raiva dela. Inclusive, alguns anos atrás eu fui procurá-la e ela já tinha falecido, né? Mas eu não tratei ela nem nada, mas naquele momento foi horrível pra mim, porque eu já tinha traçado todo o meu destino, estava tudo certo, estava tudo programado já, estava na minha agenda, estava tudo certo. Só que Deus tem um plano muito melhor para mim. Ele tem um destino muito mais incrível. E aí, fizeram 8 anos que eu me converti. E por muito tempo eu ficava, Senhor, lá em 2014 o Senhor disse que me via de véu e grinalda, mas cadê esse casamento? Nunca acontece. Senhor, será que é quando o Senhor voltar? E aí, né, a sua noiva e tal. Será que é isso que o Senhor... E aí por muitos anos eu fiquei questionando isso ao Senhor. Mas eu aprendi a descansar nele. Porque ainda que se passem 5, 10, 15 anos, e ainda que ele não faça aquilo que eu quero, ele continua sendo quem ele é. Ele não muda. Ele não muda como nós. A Bíblia vai nos dizer que nós não podemos ser levados por ventos de doutrina. E nós não podemos mesmo. A nossa maior doutrina e única é o Senhor Jesus. E ali em 2014, eu não sabia que eu precisava de um novo destino. Mas todas as vezes que eu lembro disso, eu falo, Senhor, obrigada. Porque o Senhor me encontrou lá em Calcaia do Alto. Senhor, eu briguei com a minha mãe, eu saí de casa, eu não segui o seu mandamento, Senhor. Eu mereço ser castigada por isso. Mas o Senhor me encontrou. O Senhor foi lá em Calcaia do Alto e disse, não, essa filha é minha. Aleluia. Sou eu que vou traçar o destino para ela. E Deus é tão maravilhoso que menos de uma semana depois veio atrás de mim de novo e queria voltar. E eu falei, não, porque agora eu sei o que eu quero para minha vida. Ainda que o meu coração quisesse voltar atrás e reatar aquele relacionamento, eu tinha tanta certeza, pastor, que eu queria para minha vida. Porque Jesus entrou na minha vida. E Ele me deu um bom destino, Ele deu um bom sentido na minha vida. Aleluia. Eu não sabia do que eu precisava, mas Ele sabia o que eu precisava. Os pais dele sabiam o que eu precisava, porque eles já conheciam Jesus. E eu fui tão discipulada por aquelas pessoas. E quando aquele relacionamento terminou, eu fiquei tão desolada, tão frustrada. Porque eu nunca tinha chegado tão perto de um sonho de criança. E é como se Deus dissesse assim, o meu plano é melhor, filha. Aleluia. Desde criança, desde muito pequena, eu sempre sonhei em ter uma família. E aí naquele momento é como se Deus estivesse destruindo o meu sonho, mas não. Ele usou aquilo ali para me encontrar. Ele usou aquela situação para me encontrar. Santo Deus. E desde então, na honra e glória do Senhor, eu nunca saí dos caminhos do Senhor. Eu caí várias vezes, mas Ele sempre estava ali para me levantar. Eu errei muito, muito, muito. Mas a minha esperança de levantar no outro dia é saber que eu tinha que confiar. É saber que eu podia, que ainda que eu estivesse no mais profundo abismo, Ele estaria ali comigo. E aí, eu contei essa parte, mas eu saí de casa, eu fiquei 2 meses fora de casa, porque minha mãe não aceitava aquele relacionamento, e eu queria casar. E aí eu voltei para casa, e quando eu voltei
como se eu não existisse mais. Não existia mais no meu quarto. Não tinha nada meu naquela casa. E é como se o Senhor falasse assim: até nisso eu estou te ensinando, filho. Eu magoei tanto a minha mãe, que a minha mãe fez de tudo para que a minha imagem sumisse naquela casa. E foi exatamente assim que eu me senti. Eu chorava durante dias e eu falava: Senhor, eu não me encaixo mais nessa casa. Senhor, eu não caio aqui mais. E o Senhor insistia e falava: é aqui, é aqui. E o Senhor usou um profeta antes de eu voltar para casa. E ele não sabia nada da minha vida e aquilo foi tão incrível para mim, porque foi uma das primeiras revelações que eu tive. E aquele homem falou assim para mim: olha, eu não te conheço. O Senhor está dizendo que você precisa voltar para sua casa, porque existe uma bagunça lá e você vai arrumar. Aleluia. E eu falo assim: Senhor, porque eu já tenho tantos problemas. Talvez o Senhor está te pedindo algo e você está dizendo: Senhor, por que eu já estou tão machucada, Senhor. Eu já fui tão traída. Por que eu? E aí eu voltei para casa e a minha mãe, com todo o amor do mundo, foi achando espaço para mim na minha casa. Glória a Deus. Ela deu um quarto. E eu falo isso não com tristeza, mas com alegria de saber que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para a gente. Aleluia. Eu nunca falei isso aqui abertamente. Mas quando eu voltei para casa, minha mãe falou assim, não para mim, ela falou numa rodinha de comida. Teve um dia que a Amanda passou por mim de carro e nem olhou para mim. Eu falei: meu Deus, eu era cega e agora eu vejo. Aleluia. Aquele relacionamento me cegou tanto, que eu perdi a minha identidade. Mas quando eu voltei para o Senhor, Ele me deu uma nova identidade. Ele me deu um novo destino. E talvez você não tenha uma mãe tão amorosa quanto a minha. Amorosa entre aspas, porque é bem grosseira. Mas nas atitudes dela, ela demonstra o quanto ela me ama. Mas talvez você não tenha tido pais assim, ou nenhuma referência na sua família, mas o Senhor está te dizendo nessa manhã que Ele faz você habitar em família. Aleluia. Ele te dá um novo destino. Jesus entrou em cena e mudou toda a minha vida. Toda a minha vida. Glória a Deus. Onde eu achava que eu não conseguia, Ele ficou comigo. Eu me sentia tão sozinha, mas eu tinha certeza de que Ele estava comigo. Eu tinha vontade de desistir, mas aí eu pensava em tudo que eu já tinha passado. E no início eu não sabia muito bem quem era esse Jesus, as pessoas olhavam para mim e não entendiam, mas eu só queria me batizar, que eu queria cantar. Eu sabia que eu tinha descoberto algo que eu era bom em fazer. Além de magoar minha mãe, porque para mim, quando eu voltei, a única coisa que eu achava que eu sabia fazer era magoar as pessoas. Principalmente minha mãe, que foi a pessoa que sempre esteve comigo. E aí, em 2015, eu já tinha voltado para casa. E aí, eu falei assim: Senhor, eu cantava lá naquela igreja. Mas o Senhor sabe que eu não estava sabendo muito bem o que eu fazia. Mas se realmente o Senhor me chamou para fazer isso, eu vou fazer de todo o meu coração, mas eu preciso que o Senhor me fique comigo. E aí eu recebi a segunda revelação da minha vida, que foi ainda mais incrível. Porque eu fechei a minha boca e o homem apontou para mim, enfim, e confirmou aquilo que estava no meu coração. E a partir daí eu só queria me batizar. Não porque alguém mandou eu me batizar, mas porque eu sabia que precisava de uma ação minha para que realmente tivesse um bom destino. Então você está esperando a melhor situação, você está esperando você ser perfeito, você está esperando o seu marido se converter, eu não sei o que você está esperando. Mas o batismo é um selo, nós já dizemos aqui isso várias vezes. O batismo é uma escolha, não é um sentimento.
E nada vai ficar perfeito depois que você se batizar. Só que você vai ter autoridade para vencer coisas que outrora você não conseguia. O Senhor está nos chamando para viver algo na presença dEle. Só que para isso nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos dizer, Senhor, sim, eu creio no Senhor. E para provar, para te mostrar que eu creio, Senhor, eu vou descer as águas. Aleluia. Porque a partir do momento que eu descer as águas, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Aleluia. Não, seus erros não vão ficar na água. Não, seus pecados não vão ficar lá. Você vai levantar a mesma pessoa, só que agora uma nova criatura. Alguém amado, remido. Ah, mas eu sou amada. É amado. Mas é diferente. Quando nós tomamos uma ação. Adianta eu dizer, eu vou casar com fulano? Não. Você tem que casar para mostrar que realmente eu quero assumir essa responsabilidade. É uma aliança. E se você ainda está em dúvida com essa aliança, entre fazer ou não fazer essa aliança com o Senhor, eu rejeito toda sugestão na mente agora. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que as pessoas estão apontando para você e dizendo, olha, mas veja bem, olha, não faz isso não, porque olha, depois... Não, irmãos. Não. Decida. Eu quero viver algo novo. Eu quero, sim, um selo com o Senhor. Eu quero, sim, me batizar. Porque a partir desse momento, eu reafirmo a minha aliança com Ele. E Ele escreve para nós um novo destino, uma nova história. Amém? Se